Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo. Uma boa noite. Tava com saudade já de estar aparecendo aqui para vocês, batendo um papo com vocês. Fiquei meio que sumido. Prometo que vou reaparecer aí novamente com as nossas entrevistas, que é nosso programa Sobriedade em Foco. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, que a gente vai estar falando sobre adoção, que é a Isilda, lá do Fórum, trabalha há muitos anos no Fórum, trabalha com adolescente, trabalha com criança, trabalha com adoção, e hoje a gente vai usar o tema aqui, adoção. Seja muito bem-vinda, Isilda, e muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Isilda, o que é a adoção? A adoção é uma forma de colocar uma criança em família substituta. Ela é feita através de um processo perante o juiz da infância e da juventude e é uma das últimas formas de colocar uma criança, porque é necessário que a criança seja reinserida na família dela, família natural, né? Então a adoção é isso aí. A adoção então é o último caso. O último caso para colocar uma criança em outra família. Né? Em outra família. Em outra família. Aí, até chegar no processo de adoção, esses pais já perderam a tutela das crianças, já perderam. Essas crianças vão para onde? Bom, a criança que ela está pronta para adoção, ou ela está abrigada, sim, ou ela foi entregue pela mãe no ato do nascimento no hospital. Então essa mãe não quis a criança e ela abriu mão do pátrio poder perante um juiz. Depois que ela sai do hospital, ela abre mão, dizendo que não quer aquela criança, então ela é colocada em adoção. E a criança abrigada, o caso dela foi estudado pelo conselho tutelar, pelo juiz. Esses pais não têm condições, por negligência, por uso de drogas, por maus tratos, por abandono, por vários fatores, às vezes até por doenças psiquiátricas, inclusive. Então a criança é abrigada, tem o seu caso estudado por um tempo. Se não aparecer nenhum familiar, ela será colocada em adoção. Depois que o pai e a mãe perdem o pátrio poder, através de uma ação movida pelo Ministério Público. Certo. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa. A mãe que entrega o seu filho ao nascimento, ela sofre algum tipo de punição ou não? Não. Nenhum tipo de punição? Não, a gente entende que a punição para ela já é perder o filho, né? Já ter que entregar um... A dor de estar entregando esse filho. Muitas vezes ela rejeitou essa criança, ou a família não aceita, ou pode ser o filho de um adultério dela. Já tivemos casos assim, de mães casadas. Teve um caso extraconjugal e quis dar a criança em adoção. Existem vários, extraconjugal, estrupo, filhos do crack, esse tipo de mãe que não consegue... Ultimamente tem muitas mães usuárias de crack e álcool, e que basicamente o hospital já avisa o conselho tutelar, aquela mãe já às vezes foi internada até às vezes drogada para dar à luz, então já é tirado dela. Esperamos algum tempo familiares. Se não aparecer ninguém, essa criança já é abrigada e colocada, e aí ocorre o processo. E o que a pessoa precisa fazer para adotar uma criança? Bom, ela precisa procurar o fórum. Lá ela passa por um curso preparatório para saber o que é uma adoção, quais são as etapas ela tem que fazer um cadastro, né? Certo. A primeira fase do cadastro é o curso, ela fica preparada. Esse cursinho é ministrado por nós mesmos, é uma sexta-feira, 2 horas só. Ali nós passamos um vídeo feito por uma equipe de estudo da faculdade de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. E depois desse curso, ali nesse curso ela é orientada sobre tudo, sobre a documentação que ela tem que apresentar, sobre a criança que ela pode adotar, e
Primeiro, então, é isso, ela tem que procurar o fórum e fazer esse cursinho. Poder, ela e o marido. Para ela poder entender direitinho o que é uma adoção, a responsabilidade de adotar uma criança. E a burocracia que é necessária, né? Que ela vai entender o que é a burocracia necessária. Ela vai passar pelo curso, depois ela vai dar entrada com os documentos, esses documentos viram um processo, esse processo é passado para a área técnica, que é feita uma avaliação social, com assistente social, depois ela vai para uma avaliação psicológica, que é na vara de Campinas, porque o fórum daqui não tem psicólogo, então ela passa por uma avaliação psicológica lá. O Ministério Público aprecia a documentação, todas as avaliações e dá o seu parecer. Passa para a mão do juiz, o juiz também vai dar se esse casal está habilitado ou não para adoção. E para estar habilitado deve constar quanto tempo está casado, por que eles não têm filhos, ou se têm filhos, situação financeira. Mas, enfim, deve ser uma série de coisas que a gente for falar daqui até amanhã. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Existe escolha? A pessoa, quando eu tenho o direito, se eu quero adotar um filho, de ver essa criança antes de adotar? Tem. De ver quem é? Sim. As pessoas escolhem se é branco, se é negro, se é japonês, se tem olho azul, se tem olho verde, se tem olho castanho. As pessoas chegam a escolher a criança que quer adotar? A maioria das pessoas, dos casais, querem menina. Máximo até 2 anos, branca, boa saúde, né? As pessoas chegam no fórum com essa ideia de uma criança nessa faixa etária. Lá, nós fazemos uma conscientização do que tem em abrigo. As crianças que estão abrigadas geralmente são pardos, às vezes são grupos de irmãos, né? E às vezes crianças que apresentam problema de saúde. Quando a criança ela nasce, nós não podemos afirmar o que aquela criança tem. Exato. Né? Nem o médico pode afirmar. É feito um teste rápido de AIDS, de sífilis, e que eles sabem essas doenças, se a criança tem ou não. Porém, doenças congênitas e só vai ser observado durante algum tempo, né? Como um filho biológico. O bebê nasceu, daqui a um tempo ele pode apresentar problemas, chorar muito, ter algum... O médico pediatra dificuldade para andar, dificuldade para aprender. Isso. E ela começa com o tempo, você vai observando essas dificuldades dessa criança. Que Exatamente. Pode ser que você pegou o filho de uma mãe dependente químico, então, que pode ter até uma predisposição para droga, que pode ter um déficit de atenção, hiperativa, enfim, pode desenvolver uma série de outras coisas aí. E o que precisa para adotar? Deixa eu ver se eu seja mais claro na pergunta aqui. Quem pode adotar? Quem pode adotar? Os maiores de 18 anos, independente do estado civil. As pessoas separadas, desde que essa criança já estivesse com eles quando eles estavam casados. Tá? Quando iniciou o estágio de convivência, na vigência do casamento. Então, eu estou casada, adotamos uma criança, mas durante esse tempo nós nos separamos. Mesmo assim, o juiz aprecia a adoção, pode continuar adotando. E se eu falecer, meu marido falecer, a adoção, os pais sempre seremos nós, ela nunca vai voltar para os pais biológicos dessa criança. Quando fala em adoção, nós falamos de registro de nascimento, com direitos civis, com direitos financeiros, de herança, com todo tipo de direito. Exato. E a união homoafetiva também foi contemplada por lei. As pessoas homoafetiva. Homoafetivas. Exatamente. Pessoas do mesmo sexo. Sexo que residem juntas, têm uma união estável, serão também avaliados, né? Esses casos. Existe um pouco de preconceito quanto a isso ainda, né? Até 2010, a Folha de São Paulo publicou que a maioria das pessoas tem preconceito quanto à adoção nesse caso. Porém... Como é que você usou o termo? Homoafetiva. Homoafetivas. Porém, a lei entende que eles podem adotar.
Então, o juiz também entregará crianças para esse tipo de união. Se eu não tiver cadastrado, se a pessoa nunca passou por nenhum cadastro, ele pode pegar uma criança de uma mãe que quer dar no hospital, levar lá para o juiz e falar, eu quero adotar essa criança? Bom, quando a criança nasce no hospital e a mãe quer dar para adoção, o hospital já avisa o juiz, isso é de praxe. Então, ela avisa o juiz. Não, mas eu quis dizer assim, ó, a mãe sai com uma criança no colo, tá? Chega lá fora, ela encontra comigo e fala, olha, eu não quero essa criança, e larga essa criança para mim. Eu posso chegar com essa criança no colo no fórum e falar, eu quero adotar essa criança ou não? Isso não é um procedimento legal? Você pode contratar até um advogado e entrar com a adoção dessa criança. Porém, os juízes estão evitando, eles querem barrar essa coisa de entrega direta. Você corre o risco de perder essa criança, porque você não está cadastrado, você não está na fila de adoção. Então, o juiz pode tirar essa criança de você, abrigar. E a equipe do fórum esclarece. Mário, você quer adotar essa criança? Ela vai para o primeiro casal da nossa fila. Porém, se você quiser adotar, você pode se cadastrar. Você entra na nossa fila e espera uma criança ser entregue por nós. Que é assim, a adoção legal é essa. Tá. Assim, pela sua experiência por anos de fórum que você tem, Zilda, esse processo, ele serve para o país, essas leis que você está me falando aqui, elas servem para o país inteiro, correto? Sim. Uhum. Por que pessoas conseguem crianças com mais facilidade em outros estados? Eu estou te falando de coisas que a gente vê na televisão, de coisas que a gente lê. Esse trâmite é ilegal? Olha, eu só posso responder pelo nosso estado aqui, né? No estado certo. de São Paulo é assim, a pessoa ela tem que ser cadastrada apenas na sua comarca, onde ela mora. Ela é cadastrada na comarca e ela fica cadastrada no cadastro nacional, no cadastro estadual, que chama-se um órgão chamado SEJAI. No momento em que você se cadastra no fórum, nós preenchemos uma planilha que mandamos para o SEJAI e digitamos essa planilha no cadastro nacional, num sistema controlado pelo Conselho Nacional de Justiça. Certo. Então, a pessoa ela tem chance de receber crianças do Brasil todo, não só de Cosmópolis, digamos, porém do Brasil todo. Você quer uma criança até 3 anos, né? De repente, uma cidade lá do Nordeste, da Paraíba, pode te ligar e dizer, eles consultam os teus dados. Todos os fóruns têm acesso a esse cadastro nacional. Então, consulta lá, a Mário e a Isa querem adotar uma criança de 3 anos. Nós não temos ninguém no nosso cadastro que queira essa criança. Porém, no cadastro nacional, achamos esse casal. Eles entram em contato com você. Agora, essas entregas clandestinas existem, né? Cada juiz aprecia o caso, a maneira que tem as provas nos autos. Da maneira que chega até ele, né? A maneira que chega até ele, qual foi a motivação dessa mãe. Se esse casal não está agindo de má fé, se esse casal até não passou dinheiro para ter essa criança com ela, é complicado, né? Porém, a maneira legal é isso, cadastrar e esperar. Existe um tempo, assim, de espera? Bom, você se cadastra, faz todas essas etapas que você me falou aqui agora, você passa por todo o processo, todas as etapas. Existe. Período de espera, qual que é, em média? Então, para um recém-nascido que todo mundo quer, geralmente é 3 anos, né? Crianças maiores, a espera é menor. E nós temos feito campanhas para que as pessoas adotem crianças maiores, né? Que elas também são crianças especiais, são pérolas que devem ser lapidadas, pedras lapidadas, né? E são crianças sofridas, que passaram por maus tratos, por abandono, que aguardam o carinho de uma família para recebê-la. Então, para crianças maiores é menor o tempo. É muito mais difícil, né?
As pessoas têm medo. O tempo medo. vai passando, vão ficando mais velhas, as pessoas cada vez mais... Mas as pessoas estão abrindo a cabeça. Elas... no nosso cadastro tem pessoas que querem crianças até 5 anos, 7. Então, elas estão assim mais receptivas a crianças maiores. É frequente, por exemplo, a pessoa fazer o cadastro, participar de todo esse curso dado, na hora que aparece a criança, a pessoa que é uma criança recém-nascida, que é o mais difícil, né, como você mesmo disse, chegou a criança recém-nascida do jeito que ele queria e a pessoa desistir? Teve caso... o casal estava passando por uma fase de problemas de trabalho, então eles não quiseram a criança. Já teve, sim, tivemos 2 casos. Todos esses anos que nós estamos no fórum, apareceram 2 casos assim. Nós entendemos, eles quiseram continuar na listagem. Só que naquele não era o momento. Não era o momento. Sempre tem um problema particular. E tem casais que desistem, fazem o cadastro e depois desistem. O casal ele tem que estar bem ciente que a adoção é uma coisa séria, né? Às vezes, ele vai por emoção. Existem muitas formas de... Às vezes, as pessoas querem uma criança para resolver um problema pessoal, para resolver um problema de casamento, para ser amparado na velhice. Então, tem muita motivação. Então, para ele ser amparado na velhice, ele precisa adotar muitos, né? Porque um só não dá. Às vezes nenhum vai amparar. Nenhum vai amparar, então ele vai ter que adotar muitos. Então, a motivação é a principal coisa que a pessoa precisa estar em mente. A adoção é uma coisa séria, é um filho, é uma vida que você tem que continuar até o fim. Ele vai dar trabalho ou não, você vai cuidar dele, ele vai ficar doente, ele vai te dar alegrias, vai te dar felicidades. E para as crianças, existe algum curso para as crianças prepararem essas crianças para serem adotadas? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, uma criança que foi perder o Pato Poder, ou outro nome que você usou aí, a destituição do Pato Poder. A destituição do Pato Poder, foi para um abrigo com 2 anos, está com 4 anos... Está acostumado com as tias? Existe algum trabalho com essas crianças preparatórios também para serem adotadas ou não? Existem. Nós temos uma criança de 7 ou 8 anos. Ele está lá desde os 5. Nós não conseguimos uma adoção para ele ainda. Ele sempre é preparado. Olha, você vai conhecer uma família que quer te adotar. A criança é sempre ouvida. Você quer ser adotado? Você quer ir para uma casa? Ela, lógico que ela quer. Ela está cansada de ficar no abrigo, ali ela não tem o pai, não tem a mãe. Então, ela quer ser adotada. Então, ela é preparada, sim. E durante o estágio de convivência, quando a gente entrega uma criança para um casal, uma criança grande, durante o estágio de convivência, há esse conhecimento dela com essa família. Então, eles vão se conhecendo. Então eu não adoto de cara. Não, criança grande não. A criança grande de 7 anos eu posso levar para minha casa, quer dizer, com autorização do juiz judicial, e ela fica um período na minha casa. Que período que é esse, Zilda? Bom, o período é estipulado assim, não existe um período, dependendo a convivência, a adaptação do casal com a criança. Se está correndo tudo bem, a adoção será efetuada. Mas pode dar problemas uma convivência com uma criança grande. Qual que é o período, em média, de convivência? 6 meses, digamos, para a gente avaliar bem se está indo tudo bem. E se nesses 6 meses a família desistir de adotar essa criança? Esse menino passou por várias coisas assim. Então, Você está me contando uma história verdadeira, então? Verdadeira, nossa. Do nosso abrigo aqui. O casal pode desistir, sim. Porém, existem promotores públicos que estão até processando esse tipo de ato. É porque não é brincadeira, né? Então, ela foi preparada, essa criança é assim, ela tem esses hábitos, ela tem esses probleminhas, digamos, né? Às vezes a criança tem problema de comportamento, passou por coisas ruins na vida, então o casal... Ele foi preparado também.
E ele, às vezes, num ato irresponsável, ele acaba devolvendo essa criança para o juiz. Ela causa um trauma muito grande para essa criança. Ela também vai carregar uma culpa durante um certo tempo, né? Porque às vezes ela não está preparada para a adoção. A adoção é a aceitação, é o convívio diário que você vai aprender a conhecer aquela criança, a entender, a ouvir, porque ela tem uma história de vida, a criança mais velha, né? Ela tem uma história de vida, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser entendida, compreendida. Muitas vezes ela vai querer voltar para o abrigo, porque ali ela está se sentindo pressionada, ela tem que obedecer ordens, regras, ela fica confusa durante o estágio de convivência, ela testa esse casal, ela faz muita malcriadeza, para ver até que ponto esse casal está querendo ficar com ela mesma. Inconscientemente. A criança é uma caixinha de surpresa, né? Que a gente tem que aprender. Porque eu devo imaginar você pegando uma criança de 7 anos que já sofreu todo esse tipo de trauma. Você tem que levar essa criança no médico, você precisa fazer um trabalho psicológico com ela, precisa ter muito amor, muito carinho, muita atenção, muita paciência. Exato. E as pessoas não estão com tempo para isso, né, Isilda? As pessoas estão preocupadas com elas mesmas e o trabalho delas. Muitas vezes o pai e a mãe trabalham, essa criança vai acabar ficando em casa com uma empregada que não vai suportar essa criança. Isso tudo deve desenrolar todo um processo aí de desistência da família. Da família, isso alerta muito assim, nós do judiciário, a estudar o perfil de cada casal. O que ele pode oferecer para essa criança, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande em entregar uma criança. Houve casos de maus tratos, assim, denunciados pela mídia, né? De pessoas que adotaram e maltrataram crianças e perderam essas crianças. Então, a nossa responsabilidade é muito grande para avaliar essa situação de entrega. Isilda, assim, quando adota-se uma criança de 7 anos, ela já vai consciente, já vai sabendo que ela foi adotada, né? Que ela vai lembrar da convivência dela do abrigo, muitas vezes ela vai guardar umas recordações dos pais biológicos dela. E de uma criança pequena, que você pega, pequena que eu digo com 1 mês de nascimento, ou com 1 ano, acho que até com 2 anos ela não vai se recordar de muita coisa. Depois que essa criança tiver um entendimento, você tem que contar. O mais certo é contar que você é um pai adotivo ou você omitir isso? Porque não seria nem mentir, né? Seria omitir. Bom, a adoção ela tem que ser revelada para a criança. Ela tem que saber que ela é adotiva. E a criança ela tem que ter oportunidade, liberdade de ser ouvida nas perguntas dela. Ela vai perguntar por que o meu cabelo é diferente do seu? Por que a minha cor é mais escura que a sua e da mamãe? Você, conforme a maturidade dela, você vai explicar para ela a história de vida dela, né? A criança tem que ter conhecimento do seu estado de adoção. E isso não existe uma idade certa para isso. Não existe, conforme o amadurecimento. Conforme a maturidade que ela tem para entender as coisas, você já pode ir falando para ela sobre o que é uma adoção, como foi que você pegou ela, quem foi que entregou, foi um juiz, vocês não tinham filhos, né? Vocês vão contar uma história que vai convencê-la do amor, principalmente, que vocês têm por ela, né? E a maturidade você vai... Não existe uma idade, então? Não. Em média, quantos anos? Uma criança começa a entender direitinho, uns 5 anos de idade, parece. Uns 5 anos? Você que é pai, o que você acha? Uns 5 anos? Eu acho que eu não contaria, não. Não? Uns 5 anos, não. Não. Eu, como pai, eu esperaria um pouquinho mais de amadurecimento, alfabetização, ia frequentar um pouco mais a escola, estar junto com os professores, ir na reunião, quando tiver reunião de escola, acompanhar no esporte, para ganhar cada vez mais a confiança, para depois poder revelar. Isso sou eu que estou falando, né? Eu não tenho experiência nenhuma com adoção. Na adolescência eu acho complicado
Não, na revelar. adolescência não, mas Não, você né? deu com 8, 9 anos, acho que já dá para você começar a conversar sobre isso. Os psicólogos dizem que a criança sempre sabe que ela é adotada. Eles têm esse sexto sentido, assim. Então, acho que com 9 anos, cada casal vai achar uma fórmula de revelar. Porém, não pode ser muito tarde, né? Ela tem que sempre saber a verdade da vida dela. Durante o tempo de espera de adoção, o que esse casal precisa fazer? Ele pode se informar sobre adoção na internet, vendo filmes sobre adoção. Tem grupos de apoio à adoção, aqui em Cosmópolis tem um. É todo terceiro sábado no Rotary Club, Olha. às 3 horas da tarde. Eles fazem, eu acho que a Edna, que o marido dela tem van, ela tem esse grupo de adoção, de apoio à adoção, ela traz casais que dão seus testemunhos sobre a adoção. E a pessoa deve conversar com pessoas que adotaram também. Cada vez buscar mais informações. Como que foi a adoção, como foi a adaptação, como que você contou para o seu filho. Então ela deve sempre se preparando. A gente está para encerrar aqui, Zilda, mas deixa eu só confirmar. Todo sábado, às 4 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Não, todo sábado não. Todo terceiro sábado do mês. Terceiro sábado do mês, existe um grupo, seria um grupo de autoajuda, de adoção, isso, no Rotary Club. Onde que é o Rotary? Ao lado da Casa da Criança. Ao lado da Casa da Criança. Olha que coisa interessante para a gente estar sabendo aí. Isso, procura a Edna. Procura a Edna. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente chega mais ao final de mais um programa aí da Sobriedade em Foco. Queria agradecer demais a presença de vocês que estão aí nos assistindo. É uma dificuldade para a gente estar aqui hoje. Agradecer demais a Gazeta, ao Fegadoli, ao Gelson, ao pessoal aqui da Gazeta que ajuda a gente. Agradecer vocês, Hilda. Nossa, brilhante. Esclareceu muita coisa para mim e acho que tenho certeza que para você aí na sua casa também. E até a próxima segunda-feira e vamos trazer mais um convidado especial para vocês. Muito obrigado.